Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu quero fazer mais um comentário sobre os temas do segundo bimestre de filosofia. Vai ser os sofistas e os Sócrates. Eu quero trazer dessa vez algumas informações para completar, né, essas duas temáticas. Então vamos recapitular algumas coisas e trazer a novidade, então, né? Então, os sofistas, eles têm início no século... Esse movimento sofístico, ele inicia no século V ao século IV a.C., num período chamado século de Péricles. Péricles foi um legislador muito conhecido nesse período, que trouxe muitas novidades, chamado até época de Áurea da Grécia. Não se fala Grécia, mas aí a gente tem que entender Atenas, né? Onde ele impulsionou muito a cultura, a democracia de Atenas nesse período. Aboliu certos costumes, como escravização por dívida, né? Você podia ficar escravo caso você não pagasse a dívida, né? O empréstimo em dinheiro que você fez. Se você não tivesse condições de pagá-lo, pagava com trabalhos, até cumprir aí, saldar toda a dívida que você tinha. E algumas outras modificações que o Péricles fez. Então isso impulsionou bastante a vida política e democrática na Grécia, essas inovações, contribuições sociais e políticas de Péricles. Por uma Grécia onde o movimento sofístico vai saber aproveitar bastante essa abertura. A Grécia agora, a polis agora, é o ambiente onde se deve desenvolver o espírito grego, ou seja, a argumentação, o debate, o discurso racional. Portanto, uma característica que eles vão trazer da Grécia Antiga, né, da Grécia Arcaica, é o conceito arete. Essa palavra não tem uma tradução portuguesa, né, adequada, né? A gente alguns traduzem por virtude, mas nada tem a ver com virtude, porque virtude a gente carrega com um sentimento até religioso, né, cristão, sobretudo. Homem virtuoso para nós é aquele que tem compaixão, por exemplo, e não tem nada a ver com o conceito de areté que os gregos tinham. Para trazer uma palavra, eu poderia falar excelência. Então, a areté era somente do homem aristocrático, ou seja, um homem de classe social rica, que tivesse uma descendência ilustre, né? Um pai, uma mãe ilustre, uma progenitura ilustre, como se usa. Ou seja, um pai rei, uma mãe rainha, por exemplo, né? Pelo menos um dos dois. E era ligado ao homem guerreiro. Não se fala de mulheres, né? A proeminência pode ter de um ilustre progenitor, mas não se vai falar de areté de mulheres, somente de homens. Então, de guerreiros, em especial temos aqueles para os gregos, os troianos, vamos ter o Heitor, né? Eu já comentei. Mas a ideia agora é trazer para a cidade esse conceito de excelência. Mas a excelência aqui vai ser, como as reformas foram democráticas, a excelência vai ser dada a todos que podem utilizar a palavra como um grande instrumento de poder e de persuasão. Então vai ser uma areté cívica, uma areté ligada à polis, a excelência ligada à polis. E nisso os sofistas vão ter um ambiente muito propício para desenvolver as suas técnicas, né? E outra contribuição que eu quero deixar bem marcado para vocês, os sofistas, a mudança do eixo epistemológico de filosofia. O que é isso? A mudança da forma de pensar a filosofia. Eles vão criticar os sofistas, vão criticar os pré-socráticos, porque eles não entraram em consenso qual seria a origem da vida, né? A arqué da physis. E os sofistas vão dizer, já que eles não sabem, não cabe a nós descobrir, desvendar sobre isso, e portanto é necessário nós, né, sofistas, a gente falar somente coisas que é possível o homem tentar dizer, ou seja, de falar de coisas humanas. E aí eles mudam do cosmos para o homem, o que chamamos a mudança da cosmologia para a antropologia, que terá no filósofo Sócrates um campo enorme das discussões filosóficas, né? E outra contribuição vai ser para a educação. Eles vão elaborar um currículo, né, para poder fazer com que os jovens aprendessem. Eles criam certas estratégias de ensino, certo currículo de aprendizado. Isso é uma novidade que não havia antes.
né? Então vamos partir para Sócrates agora. Eu já comentei, né, que talvez especula-se que ele não tenha existido, né? Admito que tem, eu imagino que tem, uma especulação também, porque outros falam de Sócrates. O Xenofonte também escreve uma obra sobre Sócrates, o Platão, né? Uma obra muito mais condensada, muito mais rica, Platão, mas também um dramaturgo, comediante, vai fazer uma sátira, esse é o Aristófanes, da vida de Sócrates, do personagem Sócrates, né? E, portanto, nesse ponto, deixa de ser personagem para ser um homem real, né? Porque ele vai fazer uma sátira numa obra que o título já é a própria sátira, a filosofia socrática. A obra chama As Nuvens. Ele faz uma sátira trazendo o filósofo por dimensões de criança, pueris, né? Bem séria a crítica, que fica até mesmo a hoje, quando se fala, o filósofo é aquele que vive no mundo das nuvens, né? Tamanha crítica que Aristóteles faz à filosofia. O que de especial a gente pode trazer de Sócrates? Duas máximas. Máximas são formas de pensar que dão abertura ao desenvolvimento racional posterior. Duas máximas, sei que nada sei e conheça-te a ti mesmo. A primeira, sei que nada sei, procura levar o homem a reconhecer a própria ignorância e assim libertar-se desta proposta, desse peso que é a ignorância, para que possa buscar o conhecimento. E a última, né, conheça-te a ti mesmo, a segunda, é uma investigação própria do conhecimento, ou seja, uma investigação própria do sujeito, do meu conhecimento. Portanto, é uma autoanálise, uma autoinvestigação. Aqui se desenvolve o que vai se fazer da filosofia socrática uma antropologia. Inclusive, até esse nome conhecido também, filosofia de Sócrates, uma filosofia antropológica. Por quê? Faz uma análise do próprio homem. E essa análise é feita a partir do método dialógico, como está no livro didático de filosofia, ou também chamado de dialético, ou de método socrático, né? Pelo próprio nome, porque vem de Sócrates, composto de dois momentos, ironia e maiêutica. Ironia é levar o sujeito a partir de perguntas a uma situação que ele não sabe mais responder. Aqui a novidade, essa situação de eu não sei mais responder, ela é chamada de aporia. Então, os primeiros diálogos que Sócrates os primeiros diálogos que Platão vai escrever sobre Sócrates, eles serão aporéticos, profundamente. Ou seja, é sempre levar o sujeito a uma dificuldade de ordem racional, de tal forma que ele não consegue mais encontrar resposta para o que é questionado. Então, essa primeira fase do método dialético, ironia, é levar a uma situação aporética. Ela é destrutiva, negativa, porque ela destrói os conceitos que eu assim entendia como certo, destrói as minhas ideias que eu entendia como válidas. Então, aproxima-se a primeira máxima, sei que nada sei. Aí, bem, não fica nessa angústia, né? Nessa falta de chão, passa-se para o segundo proposta do método dialético, que é a maiêutica. A maiêutica é a palavra de arte da obstetrícia, que a mãe era uma parteira, ele fala, né, que vai fazer assim com a mãe, só que parir ideias. Então, como que essas ideias acontecem? Quando o homem passa a questionar os seus valores, a questionar as suas ideias, a questionar as suas verdades. E, portanto, ele é positivo. Bem, a ironia negativa, agora a maiêutica é positivo e aproxima da segunda máxima. Sei que nada sei. A primeira máxima, a segunda máxima, conheça-te a ti mesmo. Que é a parte da análise antropológica. Como a ironia conduzia à aporia, a maiêutica vai conduzir à anamnese ou reminiscência. Podemos usar essas duas palavras, tá bom? O que significa essas duas palavras? Recordação. Para o filósofo, aprender não é nada mais do que recordar. Recordar o quê? O que eu já vivi em outro momento, o que eu já vivi em outra vida. Tem uma forte influência espiritualista a filosofia socrática, que faz parte do momento social da Grécia, né? Das influências que ele vai ter. Então aqui a novidade agora na nossa aula de hoje, em Sócrates, está em discutir essas influências. O que são essas influências? São duas, uma sofística e outra órfica. Bem, o que é a sofística? Vem do sofista Protágoras. O sofista Protágoras era um sofista que utilizava a argumentação
a persuasão com sentido racional. Bem, como que ele fazia isso? A partir da máxima, o homem é medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. O que ele queria dizer com isso, Protágoras? É enfatizar um relativismo, né? Tanto faz a verdade como a falsidade, eu dou a minha medida, dou a minha verdade, eu dou o meu peso. O que isso vai influenciar Sócrates? Na figura latina homo mensura, que significa homo medida, ou seja, homem medida, melhor dizendo, homem medida. O que é então o homo mensura? Homem medida. Mas que medida é essa? Relativista, tal como Protágoras? Não, claro que não. Sócrates vai fazer um outro caminho, um outro viés. Vai ser agora uma medida verdadeira, uma medida eterna, a busca de uma essência, a busca de uma verdade para as coisas. É uma proposta do filósofo encontrar a essência das coisas. O que é isso? Alguma coisa que faz, uma ideia que faz aquilo que eu estou perguntando, por exemplo, justiça, eu tenho que encontrar nos elementos concretos, nas ações dos homens, uma ideia que caracteriza, que identifica o conceito, a ideia de justiça. Então, essa é a busca da essência das coisas. Então, é a busca da medida eterna, ou seja, daquela que não muda. A verdade não deve ser transitória, mas ela deve ser perene. Essa é a crítica que ele faz aos sofistas. Mas, então, uma contribuição, uma influência em contrário senso, mas uma influência não deixaria de ser, né, de Protágoras. E a segunda influência que temos do pensamento socrático é o orfismo. E eu já disse um pouquinho sobre isso quando eu discuti o método dialético, quando eu falei da maêutica. A maêutica, a arte do parto, né, de levar o homem a parir aquele que eu estou dialogando, discutindo, a fazer uma análise de suas ideias, é fazer uma anamnese, uma reminiscência. Essa que é a influência órfica. Anamnese e reminiscência é lembrar o que eu já vivi, o que eu já vi de verdadeiro em outras vidas. Portanto, o orfismo ele vai derivar da palavra Orfeu, que não está claro na literatura se era o sacerdote ou a divindade, né, desses adeptos dessa religião. Era uma religião tida até como uma religião bem presente na Grécia, influenciou não só Sócrates, influenciou também o pré-socrático, o Pitágoras, tido por alguns até como seita também, né? Mas vamos lá. O que é o orfismo? É uma manifestação religiosa que tem um sentido espiritualista. Como sentido espiritualista é isso? Aceitar que a vida é um processo na qual a vida presente é eu pagar, expiar as culpas ou transgressões da vida anterior. Então eles aceitam a reencarnação. Só que o propósito da reencarnação dos órfigos é uma ideia também presente de involução. Por exemplo, temos correntes espiritualistas hoje em dia, como o kardecismo, que aceita a ideia de reencarnação, mas sempre com sentido de evolução. Você não retroage, você não volta para trás. Essa é a característica dos órfãos. Volta para trás, você evolui, né? Você pode nascer como homem em uma próxima vida, dependendo de uma próxima reencarnação, para você expiar as transgressões ou as culpas que você teve na encarnação anterior. Você pode voltar na figura de um animal, por exemplo. Então, essa influência, como que ela está aí? Na anamnese, na reminiscência. Tá joia? Eu retirando essa influência religiosa do pensamento socrático, ele permanece da mesma forma. Embora tenha essa influência religiosa, mas ela não é de tal forma que se eu retirar, o pensamento socrático acaba. O que é fazer a lembrança? Eu posso dizer para vocês que é fazer análise dos meus pensamentos, fazer análise do que eu disse, pensar o já pensado, pensar o já dito, por exemplo, e colocar isso em xeque. Essa é a proposta, por isso ela é antropológica, a filosofia socrática. Tá joia, meninos? Ok, então, até a próxima.